Deputado Rubens Ottoni? Não se encontra, então eu passo a palavra ao deputado Rubens Bueno, que terá 15 minutos para o seu pronunciamento. André. Senhor presidente, senhor relator, senhores advogados de defesa, senhores e senhoras membros desta Comissão de Constituição e Justiça, mais uma vez estamos aqui a debater uma situação que constrange o povo brasileiro, constrange a política e constrange os homens públicos desse país. Seja quem for atingido, todos serão atingidos quando uma denúncia dessa gravidade é trazida ao Parlamento brasileiro para deliberar politicamente sobre o prosseguimento de uma denúncia ou não. O relator, deputado Bonifácio Andrada, e anteriormente, na outra denúncia, o deputado Paulo Abiac, figuras do maior respeito desta casa, e não é de hoje, dado pelo berço de ambos, traz aqui um relatório, cujo relatório estudei, olhei, mesmo com pouco tempo, dado aqui as demandas de tanta crise ao mesmo tempo e tanta tarefa que o parlamentar tem nesta casa. E eu me lembro, e aí um pouco de Minas Gerais, dos meus antepassados. Meu avô, meu pai. E me lembro presentemente de figuras como Itamar Franco, que, para meu orgulho, faleceu como senador da República, filiado ao meu partido, o PPS. E ele, enquanto presidente, não pensava um minuto sequer para tomar uma decisão, para mostrar à sociedade, dando exemplos de um estadista, de que no seu governo, ninguém que tivesse qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de indício que não fosse investigado. E tem o fato mais conhecido, que é o fato de um outro mineiro, Henrique Agrives, chefe da Casa Civil do seu governo, denunciado. Imediatamente o afastou. Do ponto de vista da honra, cada um defende a sua. E foi o que ele fez com Henrique Agrives. Investigado e não indicado como aquilo fosse algo verdadeiro, ele voltou ao cargo. E assim foi Itamar Franco durante o seu curto período de governo. Fez uma revolução na economia do país. Com o Plano Real, medidas importantes que mudou o país, que era um país culturalmente envolvido com inflação, corrupção, desmandos. Foi um momento exemplar para todos nós. Esta é a Minas Gerais, dos nossos antepassados e dos seus. Eu sou paranaense. Até porque meus pais e meus avós foram expulsos, entre aspas, de Minas Gerais para o norte do Paraná, em virtude do Acordo de Taubaté, que proibia a expansão da cafeicultura em São Paulo, Rio e Minas. Eu sou filho do Acordo de Taubaté. Meu pai é mineiro e minha mãe é paulista. Nasci no Paraná. Mas isso apenas para dizer aqui, e eu não quero de forma alguma desqualificar as pessoas que eu tenho o maior respeito. Mas o parecer dado é um parecer que não me convence pelo que eu vi nos autos. Eu fiz aqui um balanço, senhor relator, de que nós temos aqui, são folhas de apensos, volumes e mídias. Só para se ter uma ideia do volume, são 24 apensos, 25 volumes e 16 mídias. Nesse relatório que o senhor apresentou a esta casa,
pedindo pelo não prosseguimento da denúncia do Procurador-Geral da República. E eu vi também muitas acusações ao Procurador Janot. Interessante que ele, ao fazer a denúncia, ela foi avalizada pela atual Procuradora-Geral da República. E pelo Ministro Supremo, que evidente mandou para cá, para tomarmos a decisão política. Então não acuse um procurador, porque a procuradora que assumiu, nomeada pelo Presidente da República, ela está cumprindo também aquilo que nos autos indicam fatos gravíssimos. Fatos gravíssimos, que envolvem o Presidente da República e parte da sua equipe. E quero dizer mais. Neste governo tem gente muito séria, muito competente, e a grande maioria dos ministros que lá estão. Mas, infelizmente, você não mede por aí. Tem que medir por aqueles que estão mostrando que esse governo não pode continuar com aquilo que está acontecendo, não só pelo que aconteceu. Aqui no relatório do deputado Bonifácio Andrada, ele fala de que os fatos teriam acontecido antes da posse do presidente no ano passado. Ocorre que indica apenas um fato. Ocorre que nós estamos discutindo aqui o fato, né, o tempo do fato. Como se não tivesse havido crime, e ele confessa que há crime, que há criminoso, né, e que, portanto, não tem o que fazer a não ser apenas um fato grave, um crime grave, dentre tantos aqui denunciados no seu tempo de presidente da República. Que é o que fala no seu relatório, importante destacar, que fala no seu relatório o que aconteceu nesse período. Aqui também cita o nosso relator que o Ministério Público e a Polícia Federal vai a público, atinge cidadãos já arrasados pelas decisões judiciais e os exponham em uma situação de envergonhamento público. Eu já fui também pelo Ministério Público, enfim, é a nossa vida pública. E não passei por nenhum envergonhamento público. Já fui processado pelo Ministério Público Estadual, Federal, e não passei por nenhum envergonhamento público, até porque eu ajudei no esclarecimento dos fatos. Nunca faltei uma audiência. Sempre me fiz presente para dizer aquilo que era verdade, e que não era aquela denúncia que estava sendo apresentada. Portanto, não há envergonhamento público quando há uma investigação da Polícia Federal, que são excelentes profissionais de carreira. Como é o Ministério Público, excelentes profissionais de carreira. Como são os membros da Receita Federal, excelentes profissionais de carreira. Como são os juízes federais, excelentes profissionais de carreira de Estado. Ah, mas tem um fato aqui, um fato acolá, tem o Colégio Bandeirantes de São Paulo. Sim, mas são exceções. A regra mostra que o que está acontecendo com o Brasil é um acerto de contas com os desmandos, com as quadrilhas organizadas dentro do poder público. Organizações que tomaram conta para em cada eleição se reelegerem com o fruto daquilo que transferiu do dinheiro do povo. Financiamento de partidos, políticos, campanhas eleitorais. Que deu no que deu. Está aí a Lava Jato para mostrar que aquilo não podia continuar, até porque as campanhas cada vez mais caras. Escandalosamente mais caras. Quando se fala, senhor relator, e sempre com respeito que é devido, que as denúncias, ora formuladas, por que não deixar para o final do mandato, que aí depois se retoma o processo? Sim, mas se nós temos aqui algo para tomar uma decisão, vamos deixar terminar o mandato para lá iniciar ou reiniciar? É evidente que não tem razão de ser. Ou seja, continuem roubando. Continuem roubando. Só até o final, só 31 de dezembro de 2018. Não é possível. Aqui os fatos historiados pelo relator vêm de 2002, os fatos historiados.
Se vem de 2002, nós estamos lidando com algo que está encastelado no poder nesse país. E nós temos que dar um basta nisso. Ou não tem gente sem teto nesse país? Ou não tem pessoas que não têm acesso à saúde nesse país? Acesso primário. Escola de educação. Ensino básico. Nós estamos vivendo um país em que nababescamente bilhões de reais são desviados para atender demandas da política, da eleição, de partidos. E quando nós estamos vendo uma operação Lava Jato acontecer, com os excessos que possivelmente tenha, mas isso em nada, vem a manchar o processo civilizatório que nós estamos começando a viver, com o enfrentamento que está se dando. Aí, pede então que se retire esse processo. Quer dizer, não houve nada, não houve desvio, e aqui não comungo da mesma tese de que porque alguém roubou ontem, não pode roubar hoje. Não pode roubar hora nenhuma. Não pode roubar hora nenhuma. Aliás, o doutor Ulisses Guimarães ensinava, né, o mandamento fundamental da política. Né? Não roubar, não deixar roubar e prender quem roube. Esse é o fundamento maior da política brasileira. Então, senhor presidente, eu quero aqui, ao finalizar mais uma vez, com os respeitos ao relator, com os respeitos aos divergentes, mas dizer que eu vou votar pelo prosseguimento do processo em meu nome, em nome da bancada do PPS e do meu partido. Porque temos a convicção que os fatos aqui enunciados, apresentados, comprovados em dois inquéritos, são fatos determinantes, não para que nós processemos, mas para que o Supremo Tribunal Federal diga se vai processar ou não. Cumprir o nosso papel político de fazer esta ponte chegar no Supremo. O Supremo vai dizer, não vou processar, arquive esse processo, porque ele é inepto, segundo alguns do governo estão falando. Não cabe a nós, cabe ao Supremo Tribunal Federal. E ao finalizar, mais uma vez dizer, gente, se tem algum indício, tem algum fato que chame a atenção, vamos sempre utilizar a máxima. A máxima. Vamos apoiar que toda denúncia seja apurada e todos os denunciados sejam processados. Esse é o caminho, não há outro caminho. Para uma sociedade decente que possa não só ser respeitada, mas se ver respeitada nas figuras que governam este país. Eu ontem vi trechos da entrevista do nosso estimado Camarote, já altas horas, e repetiu hoje de manhã, com o juiz Sérgio Moro, na Globo News. E tem ali uma palavra, uma frase, perdão, que o juiz Sérgio Moro utilizou, e eu vou encerrar com a frase dele. O brasileiro tem o direito de ter representantes e governantes honestos. Os brasileiros têm o direito de ter representantes e governantes honestos. Muito obrigado, senhor presidente.